E aí galera, tudo bem? Aqui é Patrick Teixeira, boxeador profissional. Fui campeão mundial pela Organização Mundial em Las Vegas em 2019 e venho contar um pouquinho da minha história aí dentro e fora do ringue aí. Então, eu nasci em Sombrio, Santa Catarina. Aos 13 anos eu comecei no boxe. Por que eu comecei no boxe? Devido ao meu padrasto sempre falar muito sobre o Bruce Lee e sempre contava muito, assim, dava valorizada nas histórias, falava que o Bruce Lee era um cara fera na porrada, nas artes marciais. Até que um dia eu tive um estralo, assim, eu preciso aprender algum tipo de arte marcial. E aí eu comecei a procurar uma academia, né, de karatê, kung fu, pra assim, aprender a me defender. Eu precisava aprender a me defender, eu era meio gordinho, eu queria aprender. Aí, quando a gente começou a procurar, a única academia que eu encontrei foi uma academia de boxe em Sombrio, onde o treinador era o Claudionei Lacerda, o Casca, né? Onde eu comecei ali a dar meus primeiros golpes, ali comecei a treinar. Então ali eu comecei a treinar, né? Já desde cedo já comecei a gostar do esporte, eu já comecei a gostar bastante. Eu sempre treinava, sempre ia nos treinos, nunca faltava. Eu ajudava a limpar a academia, sempre estava ali o dia todo, cara. Acabou que a academia virou meio que a minha casa, né? Sempre estava treinando, ajudando. Então ali foi a minha primeira paixão, né? Até fazer a minha primeira lutinha de boxe amador, que foi em Sombrio também, na cidade. Foi um momento muito importante para mim, né? Apesar da minha primeira luta ser uma derrota, mas foi importante, né? O primeiro passo ali. E depois de um tempo fiz algumas outras lutas e tal, treinei bastante e sabia que tinha que ir em busca dos campeonatos mais fortes, de eventos maiores, né? De lutas mais importantes. A gente sabia que tudo ficava sempre em São Paulo, né? Então a gente tinha que sair de Sombrio, né? E mudar o ambiente para poder continuar lutando e evoluindo no esporte, né? Aí foi uma decisão bem difícil, né? Que eu tive que pedir para minha mãe, né? Convencer a minha mãe a deixar, né? Imagina como foi difícil para ela deixar o filho dela aos 15 anos e passar numa cidade como São Paulo, né? Que a gente só conhece pela TV, com tanta criminalidade, todas essas coisas que uma cidade grande tem, drogas e tudo, né? Eu cheguei a chorar, né? Pedindo para ela deixar eu viajar. E ela deixou, né? Então, aos 15 anos eu fui para São Paulo, mais exatamente na cidade de Santana de Parnaíba, né? Onde eu fui e conheci São Paulo, conheci a cidade, e conheci meu empresário, o seu Eduardo Caldas de Mello, né? Foi uma pessoa marcante para mim. E ali foi uma mudança assim na minha vida, né? Sabe, a gente é uma pessoa que vive numa cidade pequena com 30 mil habitantes, Sombrio, né? Uma cidade bem tranquila, bem pacata, e vai para uma metrópole que é São Paulo ali, né? Com tudo aquele cidade, movimento, a cidade nunca para, todos os perigos. Algo muito importante que eu tinha era muito medo de me perder em São Paulo, quando principalmente andava nos metrô, né? Que vai para um lado, vai para o outro. Então foi um dos primeiros desafios, né? E depois teve outros que era convivência, eu era muito novo, né? Com 15 anos, a gente convivia com outros atletas lá no alojamento, era uma casa que tinha mais ou menos 14 atletas. Em Santana de Parnaíba ali já comecei a treinar, né? O meu foco mesmo era lutar os campeonatos amadores ali, principalmente no Babi Barioni, né? O meu primeiro campeonato foi o Kid Joffre, aos 16 anos, né? Foi o meu primeiro campeonato. Com bastante trabalho e dedicação eu fui campeão, né? Fui campeão do Kid Joffre, fiz 5 lutas e fui campeão. Fiquei muito feliz, né? Foi algo importante, né? A gente sabe como a gente é novo, como a gente valoriza as pequenas vitórias, né? Então para mim foi muito importante, né? Continuei treinando, depois eu entrei no Paulista, daí eu perdi o Paulista, teve alguns reveses ali, né? A gente é novo. Aos 17 anos ali foi o meu ano assim que eu virei a chave mesmo, estava focado, treinando muito bem, trabalhando bastante.
aonde eu entrei, eu fui para Santa Catarina e voltei, e entrei se eu não me engano, no Paulista. Aí eu voltei, eu fui campeão paulista, depois fui campeão no Torneio dos Campeões e depois campeão dos Luvas de Ouro. Esse foi um ano principal, assim, que eu vim fazendo bastante luta, estava bem focado, ganhei os campeonatos e já estava com 18 anos, já debutei no profissional, né? Teve uma conversa com o seu Edu, isso aconteceu depois de eu fazer um sparring com um boxeador profissional da casa, que era o Carlão, né? Carlos Nascimento na época. Eu fiz um sparring com ele, consegui dar um knockdown no treinamento lá. Aí o seu Edu resolveu passar eu pro profissional. E eu concordei, né, que eu tinha um sonho de ser campeão mundial em Las Vegas, né, lutar profissionalmente, eu tinha um sonho de ser campeão do mundo. Então a gente concordou em passar pro profissional e ele dava todo o suporte, né, que eu precisava. Então, aos 18 anos eu fiz o meu debut no profissional e dei o pontapé inicial para em busca do meu sonho de ser campeão mundial, né. Aos 18 anos eu passei pro profissional, debutei, dei o pontapé inicial no meu sonho, então eu sabia que tinha bastante trabalho, né? Tava sempre buscando melhorar, sempre treinando muito. Uma coisa que o boxeador profissional, todo atleta de alto rendimento, ele tem que saber lidar com o tédio, né? E quando eu não tinha nada para fazer, o que eu fazia, eu ia treinar, né? Não tinha festa, né? A gente fala que o boxe é que nem uma mulher ciumenta, né? Ela não te larga, não te deixa fazer nada. Então, ela não tem festa com a família, não tem Natal, não tem nada. Então, eu estava 100% dedicado ao esporte, sempre treinando. Teve várias lutas, teve lutas importantes. Quando eu ganhei do Samir, que eu fui o meu primeiro título, que foi o FEDECentro, da Associação Mundial de Boxe. Teve quando eu fui campeão intercontinental juvenil do Conselho na cidade de Cuernavaca, no México, foi algo importante, foi lutas importantes. Depois eu fui campeão latino, onde é importante porque a gente entra no ranking do mundo, o campeão começa a te ver, tem a oportunidade de lutar pelo título do mundo. Teve uma luta muito importante que foi bem difícil, mas foi muito importante na minha carreira, assim, porque é difícil a gente falar de uma derrota, né? Mas de uma derrota a gente tira muitas lições. Foi quando eu perdi pro Kurt Chipson no segundo round, né, por nocaute. Eu nunca tinha caído, né? Foi a primeira vez que eu tomei um knockdown na minha vida, nem no sparring eu tinha caído. Então foi um momento difícil para a carreira, assim, até pessoal mesmo. A gente tem que refletir bastante, a gente tem que ter uma autocrítica, a gente mesmo começa a olhar os nossos erros e até dar um sinal para ter mais humildade, porque a gente sabe que, como todo ser humano, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre melhorando. Então isso me levou a dar uma olhada mais para o Patrick Teixeira como boxeador, saber que tem que melhorar e trabalhar muita técnica, sempre buscar melhorar, né? Então essa derrota foi difícil, mas foi onde me ensinou bastante coisa. A gente sabia que tinha que melhorar, né? Tinha que melhorar muito. A gente tinha veio um bom preparador físico para a equipe, um argentino, Matias Ebner, que foi uma peça importante para mim na minha carreira também. E ele me ajudou a começar a treinar com o Ismael Salas, o cubano, né? Eu tinha o meu treinador principal lá, mas o Matias ajudou a começar a treinar com o Ismael Salas, que é o cubano. Onde eu tive uma virada de chave, assim, fui aprender o boxe mesmo na essência, os fundamentos técnicos mesmo, onde eu evolui muito o meu boxe, aprendi muito. E sabia que tinha que aprender muito mais, né? Abriu bastante a minha mente, então foi algo importante na minha carreira, os fundamentos técnicos mesmo, onde eu evolui muito no meu boxe, aprendi muito. E sabia que tinha que aprender muito mais, né? Abriu bastante a minha mente, então foi algo importante na minha carreira conhecer Ismael Salas, né? Uma tremenda pessoa, um tremendo profissional, com vários campeões mundiais que ele treinou desde o começo e boxeadores olímpicos também. Então essa foi uma parte muito importante na minha carreira,
para eu conseguir chegar ao título mundial, para eu ter condição de chegar ao título mundial e ganhar. Ele foi uma peça importante para mim. Depois uma luta muito importante que eu vou falar foi dia 30 de novembro de 2019, em Las Vegas, contra o Carlos Adames. Foi valendo o título mundial interino na época. Eu fiquei sabendo da luta, faltava 3 dias. Foi a luta mais importante da minha vida, uma luta muito difícil, onde eu cortei meu supercílio, amassando o rosto. Eu tomei 21 pontos no rosto, né? Foi uma luta bem difícil. Mas foi ali que foi a realização do meu sonho, né? Onde eu me tornei campeão mundial. Até hoje eu não acredito muito, que nem foi muita coisa assim, foi um dia maravilhoso, assim, uma noite maravilhosa. Não tem nem palavras para descrever o que aconteceu naquela noite, né? Então eu fiquei muito feliz em ter realizado o meu sonho de ser campeão do mundo. Contra o Adames, um excelente boxeador, até invicto, né? Então uma luta difícil, complicada. Ali eu consegui uma realização muito pessoal, né? Que os boxeadores normalmente querem o cinturão, mais para mostrar para as outras pessoas, mas era mais para mim mesmo, mostrando para mim que se a gente se dedicar a trabalhar duro, a gente consegue realizar os nossos sonhos, né? Então eu fiquei feliz comigo mesmo ali pela dedicação, pelo trabalho, a disciplina entregue, né? Que a gente sabe que tem muita disciplina, treinar, abrir mão de muita coisa, né? Para ser campeão. E realizar o sonho também do seu Edu, que não estava comigo ali fisicamente, mas estava espiritualmente, que a gente realizou o sonho dele e o meu naquela noite. Então foi muito importante, fiquei muito feliz e ser campeão mundial ali, foi muito importante.